Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro. Eu, você e um convidado, para falarmos de história, o que tem de novidade nas pesquisas na área de história e das demais ciências humanas. Discutimos também a questão do meio ambiente e a questão da política. Então, semanalmente, nós temos aqui esse encontro e a sua participação é fundamental. Você pode sugerir temas, você pode indicar algum entrevistado que nós iremos lá, convidamos e colocamos aqui de frente para você para bater um papo sobre os diversos assuntos do seu interesse. E nós estamos no mês de abril, 60 anos do golpe militar. O nosso primeiro programa de abril foi o depoimento do professor José Adeildo Ramos, que foi perseguido, preso pela ditadura militar. O segundo programa, com a professora Luciane Soares, da Universidade Darcy Ribeiro, lá do Norte Fluminense, falando um pouco sobre o caso Marielle, como ele mexeu com o Estado brasileiro, dialogando com o Estado repressor do Brasil. E hoje nós vamos conversar com um tema que mexe muito também: os povos originários. 19 de abril vem aí. E aí? Comemorar? Não comemorar? Discutir? Como você vê a situação dos povos originários, das comunidades indígenas, aí na sua cidade, no seu estado? Você já parou para pensar a vida que leva essas comunidades, o tratamento que o Estado, que o poder público dá para essas comunidades? Existem políticas públicas para essas comunidades originárias? Como será 60 anos depois do golpe militar que vivem esses povos? Ou será que eles não foram afetados à época do regime militar? Você já parou para pensar isso? Como essas comunidades indígenas, se foram ou não foram afetadas pelo regime militar? E hoje, 60 anos depois, o que há de novo? O que há de novo no novo governo, 1 ano e 4 meses do governo Lula? Como é que está a relação com as comunidades indígenas? Não saia daí. Depois da vinheta, um papo para enriquecer o nosso conhecimento. No programa de hoje, mais uma vez, nós temos a satisfação de estar aqui com o nosso amigo, companheiro, Jonildo Viana, da Universidade Federal de Roraima. Jonildo é graduado em Ciências Sociais e Antropologia pelo Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de Roraima, mestre em Educação pelo PPGE-FACED da UFAM, doutor em Educação pelo PGE-FACED UFAM. Ele é professor na área de habilitação em Ciências Sociais no curso de Licenciatura Intercultural do Instituto Isiquirã, da Universidade Federal de Roraima. E sempre que eu quero saber notícias dos nossos irmãos indígenas do Norte, eu convido o Jonildo Viana. Ele já tem uma cadeira cativa aqui reservada. Jonildo, estou precisando de informações, muita gente ligando, passando mensagens, para saber a avaliação sobre a comunidade dos indígenas. E hoje nós temos, Jonildo trouxe um convidado, né? Um aluno dele, antropólogo, que discute e que vai também contribuir conosco nesse papo de hoje. Jonildo, muito obrigado, amigo, por ter concordado. Eu sei que sua agenda está meia louca, e apesar de suas férias, mas a gente sempre tem uma agenda tumultuada. Obrigado. Você vai dar sua entrada triunfal e vai me dizer o seguinte: 60 anos se passaram do golpe militar. O golpe, de que maneira afetou as comunidades indígenas
E 60 anos depois, qual é a relação, qual é a avaliação que você faz da ditadura, do golpe e da questão dos povos originários? Seja bem-vindo, amigo. Olá, Lemuel. Primeiramente, muito obrigado pela confiança, pelo respeito, pela valorização profissional. E estou sempre à disposição desse programa, que eu acho que a mídia alternativa, ela tem um poder muito grande, uma função muito grande nesse país. Sobretudo quando a gente tem aí uma série de fakes, né? Vídeos fakes, falas fakes e por aí vai. E hoje a nossa crise não é de veículos de comunicação, nossa crise é o conteúdo. Então, é interessante aproveitarmos ao máximo esses veículos alternativos de comunicação para dialogar, para fazermos essa relação interregional, essa relação interacadêmica, interinstitucional até, para a gente conseguir dialogar, fazer com que a sociedade nacional conheça as nossas realidades, sobretudo aqui da Amazônia, de onde eu falo, onde eu moro aqui em Boa Vista, no estado de Roraima, que tem uma população indígena significativa, que tem uma história de luta dos povos indígenas, e também, como eu falo, enquanto homem da Amazônia, que vive na Amazônia, essa Amazônia continental, que é gigantesca, é complexa e que a gente precisa compreender. E hoje, mais do que nunca, a Amazônia está nos olhares mundiais, com as crises climáticas, os aquecimentos, desequilíbrios, os debates sobre a água, sobre riqueza. E é justamente aí que eu vou pegar esse gancho para falar do golpe e relacionar o golpe e os povos indígenas aqui da Amazônia. Bom, é importante contextualizarmos a época do golpe, quando o João Goulart pretendia fazer reforma agrária, reforma estrutural de base. E, obviamente, o capital não queria, né? As forças internacionais não queriam, porque era a lógica do domínio, era a lógica do domínio das riquezas, do domínio dos povos, do domínio político. E a coisa começa com o domínio político, depois vai se desenvolvendo. E é justamente aí que os povos indígenas sempre foram, pelo Estado Nacional, o entrave ao desenvolvimento do Brasil. Então, é muita terra para pouco índio, índio não produz nada, índio representa menos de 1% da população nacional, e o que é mais interessante é que depois de 60 anos, o discurso é o mesmo. Eu acho que até piorou em alguns aspectos. Então, as terras indígenas são terras agricultáveis, são terras que têm potenciais agrícolas, são terras que têm aí rios, um bom solo, e também a questão da mobilidade. E aqui no nosso caso, por exemplo, é terra com muito minério, ouro, por exemplo. A gente viu agora, por exemplo, a questão Yanomami, que depois a gente vai dar uma pincelada, que o pano de fundo todo é a questão do ouro. A terra indígena Raposa Serra do Sol, a questão da produção de arroz, e hoje a soja se adentrando no que eles chamam de última fronteira agrícola do Brasil. E essa última fronteira agrícola do Brasil, os sojicultores não estão invadindo necessariamente as terras indígenas, mas comprimindo, que é o que a gente chama das terras indígenas demarcadas em ilhas, que são duas categorias: as terras demarcadas em ilhas e as terras em área contínua, como a Raposa Serra do Sol, a terra indígena de Yanomami. Então, e vamos lá, contextualizar. Nessa época do pleno auge do desenvolvimentismo, né, o Brasil precisa avançar, os índios são um empecilho, a gente precisa fazer o Brasil crescer, o Brasil agrícola, né? Esse Brasil que é mais fora do eixo sudeste, centro-oeste, nordeste também. E aí, então, começou a lançar essa ideia, né?
aqui na Amazônia, por exemplo, a questão da integração nacional. E esse termo da integração nacional, ele já vem quando nasceu o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio. E aí, então, precisava de terras, precisava de espaço para produzir alimentos, produzir gado, produzir o que a gente já conhece muito bem. Então, os indígenas, no meio do golpe, por estarem nessas regiões riquíssimas, obviamente foram massacrados também. O trator desenvolvimentista do Estado Nacional e seus aliados internacionais passaram por cima desses povos. E a gente tem aí na história do Brasil vários grupos étnicos que foram dizimados. Aqui, por exemplo, aqui entre o estado do Amazonas e Roraima, na BR-174, a questão do Zoaimeria-Trori, por exemplo. A BR foi criada, a BR-174 foi criada nos anos 70, no auge mesmo da ditadura. E aí, obviamente, muitos indígenas, alguns relatos, alguns estudos, mostram que pelo menos 3.000 foram assassinados. 3.000 indígenas para construir a BR. Não só assassinato, como doenças e outras questões mais. E que simplesmente o Estado justificou. É necessário abrir, é necessário. Se for ter que matar, a gente passa por cima mesmo e pronto. Então, essa é a lógica do Estado Nacional. Mas aí é interessante a gente fazer uma temporalização aí. Antes de 60, aliás, antes de 64, depois de 64. Tendo aí a Constituição de 88 para frente. Eu gosto muito de trabalhar, você é historiador, a gente é da Humanas, a gente gosta muito de trabalhar com esses fatos históricos. Em 1808 foi lançado uma Carta Régia. Essa Carta Régia ela é datada de 13 de maio de 1908. E o que dizia essa Carta Régia? Ela dizia o seguinte: para o desenvolvimento ele acontecer de fato, o Estado delegava as ações para os fazendeiros, no sentido de proporcionar guerras, invasões e coisa e tal. E isso significou para os povos, sobretudo os botocudos, como mostra bem o texto, né? A sua exclusão, não apenas a sua exclusão física no espaço, mas a exclusão cultural. E esta lei legalizou e permitiu a escravidão de indígenas, ou seja, foi o primeiro passo legal, essa Carta Régia de 13 de maio de 1808, foi o primeiro passo legal para dizimação desses povos. Ou seja, o Estado diz, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem com esses nativos, esses silvícolas. Então, o que foi que aconteceu? Os caras passaram por cima, pegaram se apossaram em suas terras, e isso rola até hoje. Inclusive, muitos grupos reivindicam essas terras pelo processo histórico. Então, os laudos antropológicos eles tentam justificar a necessidade da retomada dessas terras pelos povos originários que habitavam essas regiões. E a gente tem aí umas brigas bem complicadas, brigas políticas, brigas econômicas e, obviamente, o conflito propriamente dito, com assassinatos. E a gente já viu muito isso, a gente ouve e vê isso muito. Por exemplo, assassinato de indígenas lá no sul da Bahia, lá no Rio Grande do Sul, lá no Mato Grosso, no Amazonas, no Pará, aqui em Roraima, por conta dessa lógica desenvolvimentista. E aí, então, em 1910, é criado o Serviço de Proteção ao Índio. Para que servia esse serviço? Era para fazer com que a coisa fosse apaziguada, fosse menos ruim para esses povos. Mas não. Mais uma vez, o Estado cria uma autarquia,
E aí, então, essa autarquia tem como missão, digamos que, lapidar o que foi feito com a Carta Régia de 1808. A gente vê aí uma temporalidade de 100 anos, 102 anos. E o que aconteceu nesses 100 anos? Coisas horrorosas. E aí, então, o Serviço de Proteção ao Índio de 1910 tinha essa incumbência de criar, ou seja, de proteção ao índio, que o índio precisaria ter seus espaços preservados, a sua cultura preservada e tal. Então, esse serviço de proteção ao índio, de novo, faz a política do Estado, que é essa de ajudar os aliados de quem estava no poder. É interessante termos muito claro, Estado e governo. O Estado está lá, o Estado Nacional Brasileiro, republicano e tal. E a gente precisa entender quem é que estava, qual era a lógica desse momento, uma lógica do momento político. E aí tá, beleza, o SPI tenta fazer ali responder às suas atribuições para que foi criado, né? E não responde. E aí, então, depois, lembrando que o SPI é de 1910, 1967 é criado a Fundação Nacional do Índio. E essa Fundação Nacional do Índio, o objetivo digamos que seria fazer com que o SPI fosse menos pior. Afinal, o Brasil já estava ali no meio do século XX, desenvolvido, e que, mais uma vez, e perceba bem, o golpe foi em 64, a FUNAI nasce em 67, ou seja, pós-golpe. Ela nasce dentro do processo da ditadura militar. E, obviamente, vem aquela lógica do integrar para não entregar, sobretudo aqui. Eu lembro da Nádia Farage, uma antropóloga da Unicamp, ela escreve um material muito interessante, uma obra fantástica, chamada Muralhas dos Sertões, que é pensar os povos indígenas aqui na fronteira enquanto muralhas contra as invasões, sobretudo holandesas e espanholas no século 17 e 18. Então, e a ideia do governo era justamente fazer um processo de integração nacional. E aí é interessante que depois o próprio Estatuto do Índio, que é de 72, ele vai tentar legitimar isso. Mas a ideia é essa, construir... Ontem mesmo estava vendo um material sobre a Transamazônica, que ela foi rasgando, a Transamazônica começa em Cabedelo, aí pertinho de você, aí na Paraíba, e vai cortando até e passando por dentro de várias terras indígenas, inclusive Yanomami. Então foi rasgando a Amazônia de ponta a ponta com essas propostas de desenvolvimento, e nessa época não tinha esse debate sobre desenvolvimento sustentável, não, era passar por cima mesmo. Um dos grandes exemplos aqui, que eu falei agora há pouco, fazendo essa relação, foi da abertura da BR-174, mas tem uma cidade já perto de Manaus, 100 quilômetros de Manaus, chamada Presidente Figueiredo. Olha o nome da cidade. E aí, então, foi feita uma hidrelétrica, e essa hidrelétrica acabou com aquela região, que foi algo assim, como eu falei, não tinha essa história do estudo de impacto ambiental, estudo de outros impactos socioambientais, não. Era abrir mesmo. E fora outras, e foi nessa época que começou essa coisa da distribuição mesmo de grandes lotes. E uma coisa interessante, o projeto de emancipação de seres humanos para essas regiões. Ou seja, muitas cidades nesse período foram criadas. No Pará, por exemplo, aqui em Roraima, em Rondônia, no sul do Amazonas, Mato Grosso, então, nem se fala. E aí, então, muitos assentamentos, muitas colônias, muitos espaços invadidos pelos poceiros, espaços de terras indígenas, e que
sempre tinha o conflito armado. E aí, então, essa lógica se perdura até hoje, inclusive, quando a gente fala nessas invasões, da necessidade de barrar o marco temporal, da necessidade da luta organizada desses povos, da necessidade... Porque, como eu falei, hoje temos o quê? Temos 1.600.000 indígenas no Brasil. Então, teve um crescimento interessante. E o Brasil tem o quê? 203, 204 milhões de habitantes. Então, se a gente pegar percentualmente isso, os povos indígenas não dão a metade de 1%, meio por cento. E aí a pergunta é, como é que esses povos que hoje no Brasil falam são 274 línguas, 305 etnias e 1.600.000 sujeitos que se autodeclaram indígenas, dentro dessas 350 ou dessas 305 etnias. Então, isso incomoda o Estado. E naquela época, e aí é interessante, eu gosto muito de relacionar isso, como é que o movimento indígena, quando ele se fortalece, é justamente nesse momento dos ataques, nos anos 70. Então, que nasce o CIMI, até aqui o CI e outras organizações indígenas, com apoio de antropólogos, com apoio de pessoal da Teologia da Libertação, que é essa ala mais avançada da Igreja Católica, mais crítica, professores freilianos, uma pedagogia da libertação, algo mais crítico, que conseguem fazer com que os movimentos surjam. Então, esses movimentos se organizem nesse sentido de compreender o que fizeram da gente nesse tempo, o tempo da ditadura, e o que a gente pode fazer agora para retomar. Então, a ditadura foi perniciosa para os povos indígenas do Brasil e, sobretudo, a gente chama de Amazônia Legal. Isso também não estou excluindo o Nordeste, não, os povos indígenas do Nordeste. Mas aqui na Amazônia, o impacto foi muito significativo, o impacto socioambiental. Não foi só o impacto da abertura das estradas, das construções sem análise, sem estudo, mas essa perspectiva dos povos que aqui estavam, que foram massacrados, dizimados, em nome desse desenvolvimento que foi apregoado aí, pela ditadura. Então, e aí é interessante percebermos que boa parte do que aconteceu enquanto crimes, o Estado fazendo crime mesmo, não foi discutido na Comissão da Verdade. Eu, particularmente, isso me incomoda. Eu penso que esse debate sobre os assassinatos, sobre o sumiço, tem que ir para o debate da Comissão da Verdade, que está renascendo. Então, e até hoje, esses impactos, eles perduram. E esses impactos se perduram nesse sentido dos povos se perceberem ainda vítimas dessa política desenvolvimentista, que impacta diretamente nas vidas, nas culturas, na existência, tanto de povos com mais contato quanto de menos contato, como os Yanomami e Ecoana. E então, do ponto de vista político, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista humano mesmo, o que a gente percebe é justamente essa necessidade de uma reparação histórica a esses povos por conta do golpe militar. Tem uma cena muito interessante, tem um vídeo chamado Índio Cidadão, faz uma exclamação. E nesse vídeo ele é feito uma compilação de imagem, de texto, de matéria de jornal físico. E aí tem uma imagem muito interessante do Krenak, que agora está na ABL, né? Academia Brasileira de Letras, primeiro indígena a participar da seu imortal da ABL. E ele está no Congresso, e é interessante que ele não tinha o paletó adequado, e conseguiu um paletó maior que ele, e ele foi fazer um pronunciamento. E nesse pronunciamento, ele se pintou no sentido de protestar mesmo.
E esse protesto teve um sentido simbólico e tem um sentido simbólico até hoje, nessa perspectiva, olha, nós existimos, a gente está aqui, a gente é cidadão brasileiro, a gente vota e é votado, e a gente contribui com a sociedade à nossa maneira, respeitando a diversidade, as diferenças étnicas, culturais. E aí, então, a partir desse evento, aí vem a Constituição. E a Constituição brasileira, em seus artigos 231 e 232, ela traz assim uma série de novidades jurídicas. Por quê? Até então, nenhuma Constituição do Brasil tinha tratado de povos indígenas. Nenhuma. E aí, então, a partir dessas mobilizações que começam na ditadura e atravessam ali o período da queda da ditadura em 84, 85, tem um simbolismo muito interessante aí. Por quê? Quando eles dizem, olha, eu existo, eu produzo, inclusive tem um indígena, deputado federal, Juruna, pelo PDT, e aí então, e a gente quer estar na Constituição, já que não é uma Constituição cidadã, e nesses dois artigos, 231 e 232, é muito interessante que fala sobre a diversidade, o respeito, a necessidade da garantia das terras, que a questão territorial, terra e território, identidade, é garantido nesses dois artigos, e são muito, muito citados quando se fala na questão indígena e os seus direitos. E isso foi justamente uma forma de fazer um contraponto com a ditadura militar. Foi a criação desses dois artigos, sobretudo. E aí vem o demarcador de tempo, né? Antes de 88 e depois de 88, no aspecto da garantia de direitos dos povos indígenas. Como eu falei, existiu essa Carta Régia de 808, existiu a SPI em 1910, a existência da FUNAI em 67, o Estatuto do Índio de 72 e a Constituição de 88, que foi um avanço muito, muito interessante mesmo, e serve até como referência, né, do ponto de vista das lutas daqueles povos que até então, pelo Estado, pela sociedade como um todo, era invisibilizado. E ainda é invisibilizado. É invisibilizado, marginalizado, criminalizado, e ainda rola a questão dos preconceitos, das discriminações, dos cerceamentos, e aqui em Roraima é muito fácil vermos isso. E no imaginário social brasileiro, como é que o índio é visto? Aí vou entrar no dia 19, mas eu vou já lá. É aquele sujeito comedor de raízes, né? Que são a macaxeira, a mandioca, o ser que come animais silvestres, aquela coisa toda que é construído no imaginário. Eu, quando viajo para alguns eventos, e falo que sou aqui de Roraima, da Amazônia, e, nossa, a galera vem assim, mas ainda tem índio no Brasil? É mesmo, tem índio, tem até uma universidade que tem uma unidade acadêmica só para indígenas. Tem, que é o Isiquirão, onde eu trabalho, onde nós atendemos povos indígenas. E aí, então, vamos chegar lá também. E aí, então, no imaginário social, ainda é isso. Por quê? Existiam algumas teses que previa que até o ano 2000 não existiria mais índio no Brasil. Seriam todos dizimados ou aculturados, integrados, assimilados à sociedade nacional civilizada. E o que a gente viu foi o contrário, essa reconfiguração identitária. Por quê? A tomada de consciência. Ou seja, viu que durante todo esse período ditatorial, a peia foi grande nas costas dos indígenas. Como eu falei, foi retomada de terra, foi construção de estrada, foi construção de barragem, estupro, assassinato, bebida alcoólica, drogas, garimpo, prostituição, por aí vai. Tanto que o movimento indígena aqui em Roraima, ele nasce tem um momento assim incrível, que é o Vai o Racha,
de abril de 1977. Isso. E tinha alguns objetivos. Primeiro era o fim do uso da entrada da bebida alcoólica e o outro era contra os garimpeiros. Isso em 1977, ditadura. Apoiado, obviamente, pelo Estado, a entrada dos invasores e tal. E esse movimento foi muito interessante, que conseguiu reunir e dizer, não, a gente não quer isso para a gente. O que a gente quer é que os direitos sejam respeitados, que tenham o direito de falar a língua materna, e daí foi desenvolvendo as outras lutas e tal. E é uma coisa interessante que eu percebo enquanto antropólogo e professor que trabalha já há algum tempo com essas populações, é justamente essa reconfiguração identitária. Junildo, Conseguir Junildo, perceber esse espaço Junildo, intercultural. Oi. Junildo, antes de você entrar nessa questão da reconfiguração, eu acho isso um tema, um assunto que a gente poderia trabalhar no segundo bloco, que a gente vai trabalhar sobre o dia 19 de abril. Aí você entra nessa questão aí. O Marcos está aqui, eu acho que eu já posso acessá-lo, Marcos. Pergunte aí, Marcos é antropólogo, e aí vocês fariam esse bate-papo juntos. Estamos Ótimo. conversando com o Jonildo Viana, é professor da Universidade Federal de Roraima, sobre os impactos do golpe militar de 64 nos povos, nas comunidades indígenas, nos povos originários. E eu quero agradecer a Jonildo pela participação. E antes de irmos em frente, eu quero pedir a você que acompanha o canal, que está assistindo o nosso bate-papo, mas que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino para você receber as notificações. Toda quarta-feira, 18 horas, nós temos aqui um entrevistado, um assunto, um papo de seu interesse, um papo importante para a história do Brasil, para a política do Brasil e outras áreas também do interesse dos internautas. E socializar o nosso canal, o nosso programa, dos grupos, da família, do trabalho, da sua igreja, é fortalecer a mídia alternativa. Existem outros canais, outros programas com esse perfil, que é interessante você ir lá assistir também, acompanhar, porque as informações que a gente traz aqui para você são informações que são resultados de pesquisas dentro das universidades, com professores, com jornalistas, com ambientalistas, com cientistas sociais, pessoas que analisam a política e a história do Brasil com um olhar baseado na pesquisa, baseado numa leitura muito seleta, e isso é importante para você. Jonildo, eu acho que o Marcos já pode adicioná-lo aí. Sim, sim. Aí eu fecho Não, e você pode ficar pronto. e a gente. Pronto, aí o Certo. Marcos Almeida, Segundo, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado aí por ter feito aí um malabarismo na sua agenda para participar conosco aqui. E a pergunta que eu vou fazer a Jonildo vai também para Marcos, eu quero ver a opinião de Jonildo e depois de Marcos. 19 de abril, essa semana é a semana das escolas discutem o chamado Dia do Índio, né? E a gente tem muito batido sobre essa questão, até mesmo do termo índio, né? Para ir quebrando um pouco essa questão da terminologia. E o que a gente acompanha nas escolas e dentro da própria universidade também são aquelas questões das datas comemorativas. Né? Vamos discutir determinadas temáticas no dia que se comemora aqui o Dia da Mulher, o Dia Indígena, o 1º de maio. Então, muitas vezes a gente deixa de discutir questões essenciais da nossa sociedade, da nossa política, da nossa existência, porque tem uma data. Então, em tese, para muitas pessoas, inclusive para educadores, não vamos discutir determinadas questões, como as questões indígenas, porque quando for na Semana Indígena, a gente discute isso. Na Semana do Trânsito, a gente discute isso. Na Semana do Natal, todo mundo fica bonzinho, todo mundo se preocupa com todo mundo. Passou o Natal, pode voltar a ser
aquela pessoa que você foi o ano todinho. Então, essas questões de datas comemorativas, eu sei que nós somos da área de humanas, eu sou historiador, e as datas são importantes. Mas eu quero perguntar para você, Jonildo, e para Marcos. 19 de abril, Dia dos Povos Originários. O que comemorar e como comemorar? Jonildo, com você, Jonildo. Bom, eu gosto muito de lembrar e citar o programa da Xuxa. Vocês lembram da Xuxa? Que ela tinha uma musiquinha, vamos brincar de índio, mas sem mocinho, para me pegar, venha para minha tribo, eu sou o cacique, você é meu par. Lembro ainda, eu era criança. Já fui criança. E aí, então, qual era a história? Colocava a peninha, certo? E fazia o bu, 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 bu. Pronto, não passava disso. Nas escolas, que eu fiz magistério e trabalhei durante muito tempo da minha vida com a criançada. E sempre via isso, mais uma vez, a mesma história da musiquinha da Xuxa. Tinha uma musiquinha também que era do barquinho. O índio no barquinho, era não sei mais o que, essa eu não lembro de qual, mas tinha essa música também. E a mesma história, fazia uma pena de cartolina e pá na cabeça das crianças e fazia toda aquela cênica. Mas não se discutia, por exemplo, o sentido. Isso me incomodava muito, ainda me incomoda, que parece que não avançou muita coisa nas escolas. Por mais que se tenha a lei que diz que a história afro-ameríndia deve ser trabalhada na escola, outro dia eu fui para o debate e já vi sobre isso. Existe uma lei, só que ela não coloca obrigatoriedade, muito menos diz como deve ser. Então, mas pelo menos existe a lei. A gente pode melhorar essa lei e falar sobre como se deve trabalhar e como se deve formar para trabalhar essas questões. E a gente tenta trabalhar isso em algumas. Eu trabalho com as licenciaturas e a gente tenta trabalhar ali antropologia da educação, educação escolar indígena, algo assim. Mas no geral ainda se tem esse imagético do 19 de abril. E é interessante ter falando em história, né? Essa data ela foi criada num evento lá no México em 1940. Esse evento ele foi do dia 14 de abril a 24 de abril de 1940. E o México é uma população indígena significativa, muito interessante, tive a oportunidade de conhecer. E aí os povos se recusaram a participar desse evento justamente porque tinha interferência do Estado. E aí, no dia 19 de abril, não, vamos lá participar, vamos saber qual que é desses caras. E aí foi instituído o Dia do Índio, a partir desse evento no México. E aí, em 1943, Getúlio Vargas assina o Dia do Índio aqui no Brasil. Mas ainda, tipo, a gente falou agora um pouco de compensações, né? Tipo, dando uma compensação, valorizando o índio e não sei mais o quê. E hoje, inclusive, muda-se a nomenclatura. A gente estava falando agora de reconfigurações identitárias a partir de uma tomada de consciência intercultural. Então, os povos preferem ser chamados do Dia dos Povos Originários Brasileiros. E eu concordo plenamente, porque a gente sabe que a história mostra que o termo índio foi um erro cartográfico, né? Lá dos navegadores que iam para a Índia, acabaram vindo para cá, e eu fico meio com o pé atrás sobre isso. Eles queriam vir para cá assim. Não foi erro náutico, nem erro cartográfico. E aí, então, aqui em Roraima, a gente tem 280 escolas indígenas aqui, das diversas etnias. E aí, aqui é interessante porque nesse mês, por exemplo, na universidade, a gente está fazendo o Abril Indígena, que é um grande evento, que é justamente para discutir a questão desse mês. Também tem o Abril Indígena lá em Brasília, que vai rolar agora também semana que vem. Muita gente já está seguindo viagem a partir desses dias. E aí, então, que é um momento de reflexão. Mas o que é ser indígena no Brasil?
o que é pertencer a essa categoria povos originários no Brasil. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é bom para gringo? Isso é bom para escrever tese? Isso é bom para escrever artigo? Mas e aí? Qual o sentido? E eu penso que a sociedade brasileira, aí eu amplio, né, o Brasil, ainda não conhece. Como eu falei, quando a gente sai aí para os eventos acadêmicos da vida, as pessoas perguntam: ah, mas como é que é lá na Amazônia a história da onça? Ah, tem onça andando na rua, vocês comem peixe, moram na beira do rio, vocês andam com pouca roupa, ou andam sem roupa. É esse imagético. Mas o grande lance é a gente tentar contribuir com uma tomada de consciência que o índio é cidadão. Como eu falei no filme, índio, cidadão, e a gente dá a resposta sim. Os índios pertencem ao Estado Nacional, pertencem ao Brasil, e são cidadãos e cidadãs, sim, com direitos plenos. E é isso que a gente precisa compreender e respeitar e ter uma outra compreensão do dia 19 de abril, inclusive mudando a nomenclatura. Não é o dia do índio, mas o dia dos povos originários brasileiros. E aí, então, tentar desenvolver isso na escola, nos espaços, aqui no espaço midiático alternativo, nas escolas, nas universidades, nas igrejas, no meio de comunicação aberto, enfim. É um pouco disso, eu passo a bola agora para o Marcos. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, tá? Então, vou completar aqui a frase do Junildo. 19 de abril. O que é o 19 de abril aqui em Roraima? Roraima é dia do índio todo dia. Nós não... O estado de Roraima ele não é cercado por populações indígenas. O estado cercou as populações indígenas. É uma outra visão que nós temos. O Jonildo fez um comentário agora sobre o imaginário do não indígena acerca dos povos indígenas, que é aquele que anda nu, que está na beira do rio comendo seu peixe e que vive ali. A grande maioria das etnias que habitam o estado de Roraima, de fato, já tem uma relação muito estreita com a sociedade não indígena, que eles estão nas universidades, eles estão infelizmente não estão na Assembleia Legislativa, eu acho isso uma pena, né? Mas, enfim, eles estão ocupando todos os espaços que antes não era dado como espaço indígena. E temos também, dentro dessa fala do Junildo, do imaginário que as pessoas têm dos povos indígenas, populações indígenas no estado de Roraima, que habitam lugares remotos, que habitam e que vivem ainda numa circunstância de alinhamento com a natureza, que lhes permite, assim, a cosmologia desse povo não é essa ideia, assim, não tem uma relação direta com a população não indígena. Em outras palavras, sim, eles andam nus, sim. Ali dentro do território Yanomami tem populações que se recusam a ter relação com o não índio. Com o não índio, com suas instituições, seja ela a FUNAI, seja ela a Igreja Católica, enfim, seja o que for. A população Yanomami aqui em Roraima é uma população que está em recente contato e que a gente falou, foi comentado aqui há pouco o golpe militar, o regime militar, foi uma das populações mais impactadas, além dos Waimiri-Atrô ali, com esses projetos de Estado na vigência do regime militar, a população Yanomami foi a que teve seu território invadido, os Waimiri foram quase dizimados, chegaram a 300 indivíduos, cerca de 300 indivíduos, conseguiram se refazer. Hoje, há quem diga na universidade que a população Waimiri-Atrô é uma população modelo, entendeu? Por quê? Porque se nega assim, a relação... Existe uma relação com os não indígenas, mas essa relação é limitada. Eles limitam, inclusive, a entrada de indivíduos não indígenas no seu território. Seja antropólogo, seja padre, seja o que for. Então, já o povo Yanomami foi um povo que foi impactado, especialmente, a gente fez aquela questão dos dados históricos que vocês trouxeram, o projeto Radam Brasil, nós
eu acho que vocês sabem do que eu falo. O projeto Radam Brasil mapeou as jazidas de minério aqui no extremo norte. E a partir da divulgação, a partir da divulgação desse projeto, dos resultados desse projeto, esse estado foi invadido por assim, teve um boom da primeira corrida do ouro na década de entre 80 e 90, foi uma coisa pavorosa, silenciada no governo Collor, e a partir de então, reativada agora na gestão anterior, a partir do discurso de que Roraima é uma terra de oportunidades. Esse discurso sempre perseguiu o extremo norte brasileiro. Roraima é terra de oportunidades, espaço de muitas terras, muita abundância, só que sempre ignorando a presença das populações indígenas. Sempre. E esse projeto desencadeou aquele boom da corrida do ouro naquela década, e agora a conjuntura anterior chega a divulgar o discurso de que o próprio Jair Bolsonaro fez esse discurso, ele fez questão de gravar um vídeo e enviar para cá, para Roraima, e que, alô, Roraima, estou chegando aí para desmarcar terras indígenas e liberar o garimpo. Essas foram as palavras, isso não é fake news. Isso gerou uma nova mobilização de pessoas vindo de todos os lugares do país e até de fora do país para cá, para o território Yanomami e outros territórios de outras etnias, mas o território Yanomami foi o mais impactado. Essa população que vive na beira do rio, em lugares remotos, são as populações Yanomami. E que, do jeito que eles saem do seu território, tem populações que transitam na cidade diariamente. Aquela história que tinha-se há meio século, ou há 500 anos, de que os indígenas não iam durar mais do que 100 anos, eles estão aqui, evidenciando sua cosmologia, evidenciando a sua experiência de vida, da maneira deles, debaixo dos olhos da população roraimense. Isso causa pavor, causa terror, as pessoas se constrangem com a presença de um Yanomami entre nós. Assim, a discriminação de não indígenas em Roraima é impressionante. O estado que deveria ser o estado modelo na relação com as populações indígenas é um dos estados que mais discrimina essas populações. A gente vê isso no dia a dia nas instituições, quando a gente recebe essas populações. Agora eu estou me referindo a populações em recente contato, especialmente população Yanomami. Além do discurso que é divulgado, além das teses e das dissertações que são produzidas sobre os povos Yanomami, além de tudo isso, a experiência que eles travam aqui nas cidades, aqui em Boa Vista, nos municípios de interior de Roraima, é uma experiência assim, fascinante. No entanto, a visão dedicada a eles é esse imaginário pavoroso que é disseminado nas mídias sociais, de que índio não quer mais, de que índio quer dinheiro, que índio quer que desmate, que estoure. Eles têm consciência da devastação ambiental. Eles têm consciência do impacto que foi o garimpo na vida deles. Essas populações foram dizimadas, assim, além dos assassinatos. O simples contato de uma população que não teve nenhuma relação com o não indígena, contato com um pedaço de roupa, qualquer material não indígena que foi manuseado por um não indígena, esse material vai disseminar um patógeno que vai matar dezenas de pessoas na aldeia. A inserção da bebida alcoólica nas populações indígenas, a inserção foi na década da abertura da Perimetral Norte. Eles foram arregimentados para trabalhar na Perimetral Norte a troco de bebida alcoólica. Isso a gente escuta na oralidade, nos relatos de pessoas que trabalharam na Perimetral, de populações Yanomami que tiveram contato com os trabalhadores da Perimetral. Então, esse é o marco o Dia do Índio, o 19 de abril. O roraimense é esse, ele se faz no dia a dia. Não, é isso, gente, é isso. Eu não posso me demorar muito, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Mas, de antemão, eu quero agradecer vocês, tá? Pelo espaço. Jonildo, obrigado. Tá?
Bom, Marcos, Eu acho que eu respondi a pergunta. respondeu tranquilo. Estamos conversando aqui com Joanildo Viana, professor da Universidade Federal de Roraima, Marcos Almeida, antropólogo, pesquisador das comunidades indígenas em Boa Vista. Mas vamos para a última pergunta, Marcos. Se você puder ficar e participar também dessa última parte, seria bom, né? Fico. Em fevereiro, o governo Lula criou a Casa de Governo. Foi através do decreto 11.930, do dia 27 de fevereiro de 2024. Por que eu coloco isso? Quando o Lula assumiu, em janeiro do ano passado, foi levado para Roraima uma comitiva com vários ministros, com toda uma estrutura de Estado por conta da crise vivida pelos Yanomamis, resultado das políticas públicas desastrosas, ou, podemos até afirmar, das não políticas públicas postas em prática pelo governo Bolsonaro. Então, o governo Lula foi a Roraima e fez aquela força-tarefa para ver se resolvia, pelo menos naquele momento, em parte, a crise vivenciada pelos povos indígenas, em especial os Yanomamis. Eu pergunto a vocês, né, eu vou inverter agora. Primeiro o Marcos responde, depois o Joanildo. Um ano depois, o que mudou nessas comunidades indígenas que receberam a visita do governo Lula? E agora, o que foi que mudou para o brasileiro que não vivencia o cotidiano de Roraima, de Boa Vista, dos Yanomamis? O que mudou de janeiro de 2023 para abril de 2024 em relação ao governo Lula e as políticas públicas para os indígenas e o que mudou na vida dessas comunidades? Marcos. Bom, a vinda do presidente Lula e a instalação desses projetos, sem dúvida, deram uma reativada na ideia de reconstruir os impactos em torno dessas populações. Vou dar um exemplo. O governo anterior, é inegável que esse governo não tinha projetos dedicados às populações indígenas. Os projetos voltados para o extremo norte eram todos voltados para ampliação do agro, enfim, e a questão da mineração. Isso são os projetos que sempre foram a menina dos olhos do Estado, e no sentido geral, não só do governo anterior. Atualmente, após nós estarmos sob os holofotes, eu digo agora, Roraima está na mira dos holofotes. Sim, devemos isso à vinda do presidente Lula no estado de Roraima? Sim, é um projeto, assim, há projetos após essa vinda, depois que evidenciaram essa situação das populações Yanomami, que já é uma situação que eles vêm vivenciando há décadas, e teve sim esse impacto maior, agora nos últimos 5 anos. Um ano após isso, o processo de reconstrução, ele requer estrutura para poder retirar garimpeiros do território Yanomami. O território Yanomami ainda tem presença de garimpeiros, infelizmente não é tão fácil. Foi reduzido expressivamente, mas ainda há presença de pessoas insistindo em entrar no território Yanomami para garimpar. Isso é um fato. E a questão da saúde, até onde eu sei, há projetos de reestruturação da CESAI, da CASAI, que são as unidades de saúde para apoio às populações indígenas, especialmente a população Yanomami. Algumas organizações estão adentrando no Estado agora e tentando... Assim, eu vou resumir. O que ocorreu, à medida que o presidente Lula visita, verifica essa situação, e essa situação entra nos holofotes, o Estado de Roraima passa a ser assim, o ponto central, a grande questão do Estado brasileiro, Roraima, Garimpo e Yanomami. Foram as palavras-chave. Se você digitar isso no Google hoje, você vê uma centena de produções, tanto no âmbito jornalístico quanto no âmbito acadêmico. O que é que eu vejo com um ano que se passou? Sim, a gente está em processo de reestruturação. Inclusive, nas instituições, a instituição que eu trabalho, o Tribunal de Justiça, eu sou servidor do TJ, eu sou antropólogo lá, atuo na produção de laudos antropológicos. A gente lida com crianças em situação de vulnerabilidade.
As crianças são as mais impactadas, obviamente, nessa situação. E a gente tem conseguido trazer, dentro desse projeto de reestruturação dessas populações mais afetadas, mudar, a nossa tentativa, a nossa tarefa é mudar a imagem que se produz acerca dessas populações. A ideia de que o estado de Roraima é um estado promissor, um estado rico em matéria-prima, em questão de mineração, essa ideia tem que ser expurgada no sentido de que essa ideia foi o que resultou essa devastação dessas populações. Então, se você me pergunta o que mudou, mudou muita coisa assim. A gente está em processo de reestruturação. O Joanildo tem mais a responder, porque ele está mais embrenhado nesse meio, mas, sim, à vista do que nós vivenciamos nos períodos anteriores, esse período tem, assim, a gente percebe um esforço para trabalhar a questão, especialmente a questão da saúde Yanomami, que são as populações mais impactadas, a questão da saúde, processo de remoção. Assim, tem muita coisa para se reestruturar, tem muita coisa ainda para se fazer. E não se consegue fazer isso em 4 anos, porque o estrago foi enorme. A gente tem, inclusive, nós temos o Joanildo me convidou para um projeto que esse projeto atende a questão dos fluxos de atendimento dessas populações aqui na cidade de Boa Vista, que é um dos gargalos do problema, entendeu? Assim, nós estamos tentando nos reestruturar, e só quem sabe que está vivendo, que está experimentando essas tragédias, é quem pisa no solo roraimense, quem está aqui. Além de todo o discurso, que foi muito bonito, além de toda a divulgação da tragédia Yanomami, o solo roraimense, quem está sobre o solo roraimense vivencia isso no dia a dia. Não é uma tarefa fácil, requer mobilização institucional, mobilização de organizações não governamentais, enfim, o que for necessário para ajudar. E é isso, gente. Joanildo. Fico pensando aqui, Marcos, na tua fala, se não fosse o atual governo federal e se não fosse a mídia alternativa e depois a mídia aberta ter descortinado isso, eu acho que esses povos, sobretudo os Yanomami e as outras ramificações, estariam ou dizimados ou numa situação já próximo à dizimação. E o que a gente viu é que a mídia colocou, por exemplo, desnutrição, a questão da alcoolização, a questão do impacto ambiental, os rios poluídos, os peixes contaminados por conta do mercúrio. E quais são os meandros disso? Alguém está financiando, né? Alguém está financiando. Quem está financiando? A mídia aqui, ela tenta, porque a mídia é loteada, os aparelhos ideológicos do Estado, né? Então, a mídia, ela coloca que, inclusive, eu me lembrei agora há pouco, o nosso símbolo aqui da cidade, Lemuel, você já esteve aqui, é um garimpeiro, bem no centrão da cidade, rodeado pelo quê? Rodeado por um hotel, que é um dos hotéis mais chiques da cidade. Do lado tem a Igreja Católica, do outro lado o Banco do Brasil, do outro lado Tribunal de Justiça, do outro lado Assembleia Legislativa. Se a gente for pensar simbolicamente esse círculo, então tudo se concentra na história do garimpo. Por quê? Roraima, você tem uma ideia, saiu uma vez no Guinness Book, que tinha um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Por quê? Avião saindo e entrando de terra indígena, saindo e entrando, aquele montoeiro de aeronaves com pistas legais e pistas ilegais, sobretudo ilegais. Então, no imaginário social, o desenvolvimento do Estado era garimpo. Você via, nós tínhamos aqui no centro de Boa Vista a Rua do Ouro. Era uma rua que se comprava, se vendia, se fazia joias e tal. Em 2021, saiu o PIB de Roraima.
E pasmem, qual foi a área que mais gerou recursos no PIB? Garimpo. Aí eu perguntei, mas o garimpo não é ilegal? Como é que colocaram a extração de ouro dentro do PIB de Roraima? Sendo que quem legisla pela questão da mineração é o governo federal. E nesse mesmo ano, em 2021, o governo de Roraima lançou um projeto de lei para legalizar o garimpo. E aí ele dividiu o que é garimpo legal, o que é mineração. E aí eu dei uma entrevista sobre isso e ou assessoria jurídica é incompetente, não saber quem legisla, não é a Assembleia Estadual, mas sim a federal, certo? O governo federal, União, ou deu uma de João sem braço, tipo, vai que cola, né? Só que não colou. Ainda bem. Então, vendo essa questão de Yanomami, por exemplo, que é simbólica, é emblemática, porque eles são um dos povos mais antigos do planeta Terra e tem toda uma dinâmica própria de vida. E que o Estado precisa reconhecer isso, a sociedade precisa reconhecer isso e respeitar essas diferenças. Então, eu gosto muito de pensar pelo viés político, antes de pensar o viés mais subjetivo, antropológico e tal, mas pensar o viés político. Então, isso ainda são resquícios dessa lógica desenvolvimentista, voltando à primeira pergunta, lá do golpe que fez 60 anos agora. Então, Roraima ainda é a última fronteira agrícola do país. Temos solo agricultável, temos rios, temos trabalhadores, mão de obra, enfim, e que a gente pode aproveitar isso. Só que do ponto de vista da prática em si, os povos foram vilipendiados, massacrados, adoecidos. Ainda temos um Estado indiofóbico, um Estado discriminador, um Estado preconceituoso, e eu vejo isso muito claro nas instituições e também na mídia. Por exemplo, eu venho de uma universidade que a gente trabalha, como eu falei, a gente trabalha com povos indígenas. E muita gente ainda pergunta, para que índio quer universidade? Para que índio quer diploma? Lugar de índio não é aqui não, lugar de índio é no meio do mato. Esse tipo de discurso que ainda se perdura aqui. E eu penso que para quebrarmos essa lógica é somente uma questão de educação, de políticas públicas voltadas à educação para quebrar essa lógica, essa representação a partir desse imaginário social que é socialmente construído pela sociedade, né, e tal, de maneira que a gente consiga fazer com que a gente consiga o que a gente chama de o bom viver, bem viver. Tanto que a gente está aqui agora em agosto, a gente vai ter o COIME, que é um grande evento internacional para discutir povos indígenas das Américas. E eu vou até divulgar também daqui a pouco no programa o banner. E aí, então, a ideia é essa, trabalhar. Aí pergunta, mas por que vocês só trabalham com índios? Por que vocês defendem os índios? Eu sou amazonense, que moro aqui há muito tempo, e a minha cara não engana, né? Que eu tenho meus traços de povos originários, dessa mistureba toda, esse hibridismo entre nordestinos e povos indígenas. O Marcos é do Pará, lá de Bragança, lá em cima, perto das praias, e a gente vive essa Amazônia. E ano que vem tem COP. Aí a COP vai ser em Belém, em 2025. Então a Amazônia, hoje, mais do que nunca, e obviamente os povos originários, mais do que nunca, estão aí, digamos que, um pouco fala na crista da onda, né? Para pensar e servir como referencial para se pensar a relação entre homem, natureza e sociedade, as novas epistemologias, as novas possibilidades de pensar a questão da economia, mas, sobretudo, eu penso que
não dá para nós vivermos nessa lógica de vamos nos alimentar de celulares de última geração. Não, a gente precisa de água, a gente precisa de comida, a gente precisa de comida de qualidade, precisa de peixe. Então, os povos indígenas eles ensinam muito para a gente. É por isso que eu particularmente gosto muito de trabalhar nessa perspectiva deles ensinarem para a gente algumas coisas que servem como referencial para a sociedade como um todo pensar. E aí, pegando de novo aquele gancho do Muita Terra para Pouco Índio, eu gosto muito de um slogan que diz o seguinte: terra demarcada é meio ambiente preservado. E de fato é. As nascentes aqui da nossa cidade, por exemplo, elas nascem nas comunidades indígenas e vêm para cá. E já pensou se estivesse contaminado? Né? A gente tomando água contaminada, comendo peixe contaminado. E já tem estudo, inclusive, feito os companheiros da Universidade Federal de Roraima sobre a contaminação dos peixes das águas. Então, a gente tem que pensar muito. Os povos indígenas ensinam isso para a gente. E essa relação interministerial, ela é providencial. Ela é providencial. Se não for isso, a coisa não anda aqui. Se lembra quando a Carla Domingues falou naquela nossa entrevista, né, sobre as relações perniciosas entre os sujeitos aqui no Estado. Então, penso que os desafios são aí, como o Marcos falou, inclusive, a gente está num projeto, a gente está discutindo protocolos e fluxos de atendimento às crianças e tal. Eu sou um dos coordenadores do curso de formação de agentes públicos para lidar com essas questões. Porque, infelizmente, os agentes públicos não são treinados para lidar com a diferença. Então, quando os povos indígenas procuram serviços públicos e outros espaços também não públicos, os agentes não são cuidadosos com o atendimento. Eu falo isso porque a minha tese de doutorado nasce justamente de um relato que um ex-aluno meu fez, que ele estava no centro e na maioria da cidade não tinha Banco do Brasil, ele recebia pelo Banco do Brasil, o professor e tal. E aí ele chegou no centro da cidade, foi do Banco do Brasil, e aí teve um assalto e confundiram ele com o assaltante. Resultado, levou uma surra da polícia e ficou por isso. E quando ele falava isso na nossa aula, ele mostrava um ódio, uma raiva do Estado, que não reconhecia a sociedade, que não fez nada, que não ajudou ele. Muito pelo contrário, ele foi o espetáculo. A polícia surrando um indígena no centro de Boa Vista, com uma acusação falsa, que depois se mostrou enquanto acusação falsa. Então, a nossa ideia, enquanto pesquisador, é justamente fazer com que a sociedade nacional, a sociedade regional, a sociedade local, reconheça esse sujeito enquanto um sujeito com direitos. Um direito, e esse direito não foi doado. Esse direito foi uma mobilização social. Depois eu posso passar o link desse vídeo, o Índio Cidadão. Então foi muita luta, foi muito assassinato, foi muita articulação, muita assembleia, muita conversa, enfim, muita paralisação, e que muitos ficaram pelo meio do caminho, por conta da violência, por conta das agressões. Então, nesse dia 19 de abril, acho que serve para a gente refletir isso, né? E aí, pegando a questão Yanomami, também fazendo essa extensão. Quem são esses povos? Será que aquela coisa no imaginário social, de novo, né? O povo exótico, eles têm mais de 3 mil anos de existência, vivem assim, vivem assado, e hoje alguns perambulam pelas ruas de Boa Vista, e aí ninguém sabe a incumbência de quem no trato, né? Se é da polícia, se é do SAMU, se é do TJ, se é da universidade, se é das organizações. Enfim. Então, é esse o cenário hoje dos povos indígenas. Ainda bem que muita coisa avançou, né? Como, por exemplo, acabei de receber agora há pouco, lá onde eu fiz o mestrado e doutorado, que foi na FACED, o curso de licenciatura intercultural indígena, recebeu nota 5, que nossa, é o máximo, fiquei super feliz. E
a gente formando capital intelectual para eles detectarem seus problemas, viverem seus... E assim, eu particularmente gosto muito de ver a questão da realidade objetiva, pensar em cima da realidade objetiva. Então, eles resolveram seus problemas. Nesse curso, inclusive, eu trouxe uma obra chamada Sociedade contra o Estado, que é uma obra magnífica, que eu gosto muito, do Pierre Castler, foi lançada em 1974, que fala sobre essas duas perspectivas, o Estado e o não-Estado. O que é o não-Estado? São os povos originários. Como eles pensam, como eles se organizam, como eles resolvem as suas problemáticas. Eu acho que é justamente isso, essa tomada da interculturalidade. E quando eu falo interculturalidade, eu falo numa interculturalidade acadêmica, numa interculturalidade jurídica, numa interculturalidade educacional, numa interculturalidade comunicacional, numa interculturalidade voltada à questão do atendimento em saúde e assistência social, enfim. E é justamente. E eu penso que a gente está avançando. Poderia ser mais? Sim. Mas o que a realidade objetiva nos mostra é justamente isso, que a gente precisa fazer essas costuras, aproveitar ao máximo, e aí responde a questão dessa intersetorialidade, essa relação interministerial que foi instalada aqui em Roraima nesse sentido. Então, tem muita coisa já sendo feita e muita coisa a fazer. Então, eu penso que a gente trabalhando com várias mãos, com várias cabeças, tecendo essas saídas, essas possibilidades, a gente consegue dar um avanço muito significativo no sentido da sociedade perceber a realidade dos povos originários. É isso. Okay. Nós estamos concluindo o nosso papo com o professor Joanildo Viana, da Universidade Federal de Roraima, e com Marcos Almeida, antropólogo, que desenvolve pesquisas sobre a temática. Eu abro para vocês dois fazer as suas considerações finais, a gente já está com o tempo bem adiantado. E, Marcos, você, amigo, fazer suas considerações. Muito obrigado, é uma satisfação conhecê-lo e espero outras oportunidades a gente bater papo aqui. Para você, amigo, fazer suas considerações finais. Então, gente, o Joanildo falou, a gente está vivendo Roraima, apresentando Roraima para o restante do país. É um estado que cabe no imaginário, tem produzido dentro do seu imaginário das populações não indígenas essa questão de o garimpo como a centralidade da vida, como o heroísmo. O Joanildo explicou essa questão do formato, que nós temos aqui um símbolo maior, que é a estátua de um garimpeiro, que é a imagem de tanta tragédia, reverbera essa concepção de atraso da população indígena, de atraso de desenvolvimento. Ela é muito presente aqui em Roraima, nesse sentido de buscar, assim, essas concepções estão implantadas dentro das instituições, as instituições que atendem às sociedades indígenas, infelizmente. E o que a gente quer, nesse novo processo de reestruturação, agora com a presença da Casa de Governo, é que essa mentalidade seja erradicada. A ideia é essa. Não é fácil, é um projeto que vai demandar muito tempo. Assim, é uma situação que só se resolve a longo prazo, mas que sim, nós já demos o primeiro passo. E que a gente não fique preso a conjunturas políticas, que a gente consiga trazer na mentalidade das pessoas que Roraima não é só garimpo, Roraima não é só o estado onde está a terra de índio. Terra de índio, sim. Mas terra de índio que tem presença nos espaços políticos, nos espaços públicos, nas instituições, nas universidades. Nós temos aí em Siqueirão agora, nota 5, não é, Joanildo? Não, foi a UFAM. Foi lá na UFAM. A UFAM, desculpa. Desculpa, eu me equivoquei. Mas, enfim, Amazônida. É valorizar os povos amazônidas, é essa a ideia. Nós que habitamos a Amazônia, eu sou da região do Pará, Joanildo ali da região de Manaus, assim, nós que habitamos a Amazônia sabemos quais são as nossas problemáticas.
e livrar essas problemáticas, essas questões de discursos. Que muito discurso ajuda, dissemina, mas às vezes atrapalha. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, tá? E estou aberto à contribuição sempre que for necessário, se eu puder contribuir com a minha humilde presença, se for possível, eu ajudo, tá, gente? Obrigado. Obrigado, Marcos. Um forte abraço. Jonildo, amigo, com você. Então, primeira coisa, golpe nunca mais. Nem o golpe de 64, nem o golpe de 2016. A gente não quer mais golpe, a gente suporta mais golpe. Nem o pretenso golpe de 2008, aliás, de 8 de janeiro de 2000, do ano passado. E aí, então, a gente não quer mais golpe, cara. Golpe é coisa de golpista, né? E golpista é um sujeito horroroso, é um sujeito criminoso mesmo. A gente quer que as coisas fluam de maneira que a gente consiga dialogar, de maneira que consiga fazer com que o diálogo, as conversas, possibilidades, e que a gente valorize a democracia, né? A democracia é tão boa que nos dá o direito, inclusive, de errar. Eu sempre falo isso nas minhas aulas de fundamentos jurídicos, legais e tal. E aí que a gente consiga viver democraticamente, né? A gente consiga construir democraticamente, respeitando as opiniões, se você é mais à esquerda, se você é mais centrão, se você é aqui, ali e tal, mas que a gente consiga se respeitar. Eu penso que o diálogo democrático ele é super importante. E que o 19 de abril sirva como reflexão mesmo, que a gente consiga compreender o que é esse Brasil indígena. O Brasil precisa conhecer sobre os povos originários. Desde o iníciozinho lá da descoberta ou invasão, até hoje, com toda essa legislação, com todas essas experiências, com todas essas lutas. E que o governo tal governo mostrou assim algo muito interessante, que foi a criação dessa casa de governo interministerial, intersetorial, e que está se construindo as possibilidades de saída dessa problemática vivida pelos Yanomami, que foi justamente feita por conta dessa expansão garimpeira, não é mineradora, é garimpeira, com aval dos sujeitos que comandam o Estado, né? E a gente tem muito claro que Estado é Estado e governo é governo. O Estado vai continuar sendo Estado. Então, contribuir de alguma maneira para essa tomada de consciência. Eu penso que é isso. E, sobretudo, viva a democracia. Golpe não, nunca mais. Obrigado, Jonildo. Obrigado, Marcos Almeida. Obrigado a você que toda semana está conosco. Olha, esse programa ele vai ao ar quarta-feira, toda quarta-feira às 18 horas, e você é sempre um convidado especial. Você entra, mas você ainda não assinou, você ainda não faz parte do nosso canal. Então vai lá, aciona o sino, socializa a nossa programação, deixa o seu comentário, faz a sua crítica, o seu elogio, faz com que o nosso trabalho, faz com que a mídia alternativa cresça e se fortaleça. Como eu disse, existem outros canais, outros programas com esse perfil. Vai lá, assiste também, porque é interessante você fortalecer essa mídia alternativa. Eu agradeço mais uma vez a Marcos, ao Jonildo, forte abraço a todos e a todas, e até o nosso próximo encontro.